Boa noite, gente. Vamos agora para a nossa quinta aula de Direito Público e Privado. Lembrando que tem trabalho avaliativo agendado. Informações no último slide dessa aula. Sempre tem alguém que sabe todos os trabalhos na ponta da língua. Se você sabe que tem algum colega seu que está com dificuldade, que não está assistindo as aulas no dia que as aulas são postadas, avisa para ele, fala, aula 5, olha lá no último slide que tem trabalho marcado e a apresentação vai ser pelo Google Meet, para vocês se prepararem, beleza? Gente, hoje a gente vai começar a falar sobre as fontes do direito, né? O que é fonte? Fonte é sinônimo de causa, origem, o princípio, a procedência, no caso, a procedência do direito, da onde surgiu esse direito. O direito, gente, como qualquer outra área das ciências sociais, né, possui fontes próprias a ele. Isso quer dizer que todas as normas do direito, as normas jurídicas, provêm de fontes específicas que coincidem com os fatos da realidade humana, que produzem essas normas jurídicas, porque o direito nada mais é que uma transcrição para lei escrita do que a sociedade pensa. A gente vai ver melhor sobre isso. Então, a gente tem dois tipos de fontes no direito. Primeiro, as fontes formais. Segundo, as fontes materiais. Isso vocês têm que saber diferenciar uma da outra. Quais são as fontes formais? Lei, costumes jurídicos, jurisprudência e doutrina. Quais são as fontes materiais? História, valores religiosos e moral. A gente vai ver cada uma delas. Bom, gente, conceito de fontes formais. Fontes formais são aquelas que conferem ao direito a sua obrigatoriedade. Quando se fala em um direito positivo, aquele direito que já está na lei, imposto, de obediência necessário, sua origem perpassa quase que invariavelmente pelas suas fontes formais. São exemplos de fontes formais. Ou seja, gente, fonte formal é aquilo que já está aprovado lá no Congresso, já virou lei, já é algo positivo, positivado, já está lá na lei homologada pelo presidente da República. Vamos ver agora os exemplos de fontes formais. Primeiro, a mais conhecida, lei, né, gente? A lei, igual a gente sabe, que a gente viu. Por exemplo, Código de Defesa do Consumidor, tem a lei do Código de Defesa do Consumidor. A lei do Código Penal, tem a lei do Código Penal. Lei é a expressão lei, aqui deve ser entendida como sentido estrito, a lei positivada, aquele papelzinho lá que tem os artigos. Compreende-se como fonte formal do direito o conjunto de normas que provém de um processo legislativo juridicamente reconhecido e socialmente legitimado. O que é esse processo legislativo, gente? De acordo com a nossa Constituição, né? Qual que é a função do legislativo? É, basicamente, legislar, ou seja, fazer lei e fiscalizar os atos do executivo. Agora é época de campanha que eu vejo vereador prometendo, vou fazer uma quadra no seu bairro. Gente, o legislativo, ele só cria lei e fiscaliza o executivo. Ele não pode gerar despesa para o executivo, que é o prefeito, pagar. Então, quando o vereador falar para vocês, vota em mim porque eu vou fazer isso, isso, isso. Aí você fala, não, você vai fazer o projeto de lei, né? Porque o vereador, ele só legisla e fiscaliza. Não é sua função criar gasto para o município. Vocês já vão quebrar o argumento deles. Sei lá também se eles sabem qual que é a função deles como vereador. Mas, enfim. No âmbito federal, né, o poder legislativo ele é exercido pelo Congresso Nacional, que é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Na Câmara, gente, ficam os deputados federais e no Senado, os senadores. Já no âmbito estadual, então aqui tem o federal, o Legislativo Federal, que é os senadores e os deputados. No âmbito estadual, a gente tem o Poder Legislativo através das Assembleias Legislativas, por meio dos deputados estaduais. E no plano municipal, a gente tem os vereadores, né, que atuam através da Câmara Municipal. Então, é dessa lei que a gente está falando aqui como fonte
formal do direito. Então, essa é a primeira fonte formal, lei. Segunda fonte formal, costumes jurídicos. Os atos humanos de relevância para o direito, à medida que vão se repetindo na história, cria entre homens o dever de observá-los. Entretanto, não é toda e qualquer prática reiterada que cria um costume jurídico, somente aquelas que coincidem com os valores sociais e jurídicos de um determinado grupo. Gente, eu vou falar para vocês, o direito, a lei, nada mais é que a positivação de um costume reiterado de uma sociedade, né? Nesse caso aqui, eu já ia até dar esse exemplo, mas hoje em dia, se você for preso, antigamente, né? Se você fosse abordado pela polícia com um cigarro de maconha, você ia responder processo, ia dar aquele problema. Hoje em dia, se você tiver só com um cigarro de maconha, você vai lá, assina um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência, e você é liberado. Porque se tornou uma coisa tão comum portar um cigarrinho de maconha, que isso já está virando um costume jurídico. O juiz fala assim, não vou perder tempo com esse Zé Droguinha. É o termo chulo que a gente usa no meio jurídico, é o Zé Droguinha, aquele que não trafica, que só usa para consumo próprio. Então, esse é um costume jurídico e é uma outra fonte formal do direito. Apesar que isso não está bem claro na lei, já é um costume jurídico. Então, a gente já aplica esse costume. Beleza? Essa é a segunda fonte formal do direito. Vamos para a terceira. Jurisprudência, gente. Isso aqui é muito importante. Vocês escutam isso aqui no jornal e não entendem. Então, é tão simples, essa palavra amedronta, jurisprudência, mas é bem simples de entender e eu trouxe exemplos para ficar mais fácil. A expressão jurisprudência é proveniente do direito romano, que já naquela época compreendia que o direito se constrói também a partir do raciocínio prudente das autoridades julgadoras de um povo. Hoje não é diferente. Os juristas do nosso tempo também se utilizam das decisões já tomadas pelo Poder Judiciário para fundamentar as suas teses em ações judiciais novas. A lei, gente, não existe lei para tudo. Então, muitos casos são julgados a partir do entendimento da sociedade, do Poder Judiciário, e aparece um caso parecido aqui em Piauí. O juiz aqui ele pode utilizar um caso lá no Pará, que está na internet, para quem quiser consultar, que foi parecido, e usar como embasamento esse julgamento que aconteceu lá no Pará. São jurisprudências, e às vezes, gente, isso é até um problema para a gente que é advogado. O juiz de Piauí tem um entendimento diferente do juiz de Belo Horizonte. Às vezes, as jurisprudências são muito conflitantes. A gente fala que jurisprudência é igual sorvete, tem para todos os gostos. Eu trouxe um caso aqui do aborto, várias jurisprudências falando sobre o aborto. Nesse caso aqui, o raciocínio é um pouco diferente, porque são casos diferentes. Mas, às vezes, um exemplo clássico, e aqui pertinho da gente. Inscrição indevida. O juiz aqui, da primeira vara, ele dá, como dano moral de inscrição indevida, 10 mil reais. O juiz da segunda vara, no mesmo fórum, eu tô falando, hein, gente, dá 5 mil reais. Por quê? Porque não tem estipulado isso em lei quanto que é o dano moral. Cada caso é um caso, mas aqui ficou meio padronizado. A gente fica doido que o processo caia na vara que o juiz dá mais. Já se a pessoa recorre, né, para o tribunal do juizado especial nosso aqui em Piauí, em Formiga, o de lá costuma aumentar para 14 mil. Então, a jurisprudência é isso. São casos análogos julgados por outras instâncias do judiciário, que uma instância pode pegar emprestado da outra para embasar o seu caso concreto. Vamos ver exemplos de jurisprudência, gente. Isso aqui eu tirei do site do Tribunal de Justiça do Pernambuco. Só copiei e colei. Foi um habeas corpus criminal. Vamos ver o que falou essa jurisprudência. Isso aqui é uma ementa. É um resuminho do que foi o caso. Habeas corpus, pedido de interrupção de gravidez, admissibilidade do right para proteger o direito pretendido, feto portador de grave anomalia, síndrome de Potter, riscos para a saúde da gestante e paciente, ordem concedida. O que foi a decisão do juiz? É perfeitamente possível o manejo do habeas corpus em busca da autorização para realização de aborto,
quando comprovado o risco de vida para a gestante ou inviável a sobrevivência do feto, ordem concedida. Então, o habeas corpus, o juiz aqui está falando que é perfeitamente possível impetrar um habeas corpus para conseguir um aborto legal. No caso aqui, a gestante conseguiu esse aborto porque o feto tinha essa anomalia, essa síndrome de Potter. Então, isso foi um julgado lá do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O nosso aqui é o TJ, Tribunal de Justiça de MG. Se aparecer um caso aqui em Piauí, o menino com uma outra síndrome, pode ser um acéfalo, né, que não tem cérebro, ele pode usar essa jurisprudência como fonte para fundamentar a decisão dele? Pode, gente. Ele usa essa jurisprudência, cita isso aqui, ó. Cita o número, o nome do relator, a câmara que correu, e tá tudo bem. Por quê? A jurisprudência também é uma fonte do direito, assim como a lei. Vamos ver outra jurisprudência? Da cor também. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Brasília, vamos lá ver. Aborto provocado pela gestante. Ocultação de cadáver. Pronúncia, materialidade e indícios de autoria. Coação física ou moral irresistível. A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para a qual deve concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação do acusado. Não havendo provas seguras das alegações excludentes de tipicidade e culpabilidade, coação física ou moral irresistível, a alegação deve ser examinada pelo tribunal de júri. Aqui, gente, eu não li a decisão inteira, a decisão na íntegra, mas a gestante, ela mesma abortou e ela pegou o feto, né, ainda ocultou. Então, tem esse agravante. Isso aqui falando sobre participação, provavelmente isso aqui foi uma decisão a respeito de alguém que ajudou ela a ocultar esse cadáver. Então, se acontecer um caso semelhante aqui em Piauí, em Guatama, o juiz pode usar essa jurisprudência? Pode usar essa jurisprudência, porque é uma fonte do direito. Outra jurisprudência, essa aqui é muito interessante. Seguro DPVAT, já viu esse seguro obrigatório que a gente paga no carro? É para se a gente estiver dentro do carro, numa rodovia, sofrer um acidente ou numa estrada de chão, tanto faz, e você quebrar uma perna, você pode receber o seguro de acidente. Se você morrer, a sua família recebe, ou se alguém, Deus o livre guarde, da sua família morrer, vocês recebem. Então, nesse caso, ó, é uma apelação civil, da sentença em primeira instância, recorre, cabe apelação, só para vocês saberem o rito. Da sentença, cabe apelação. Prazo prescricional de 3 anos, ou seja, o seguro de DPVAT, por exemplo, faleceu um primo de vocês, vou dar um exemplo mais longe. A pessoa, a tia de vocês, vamos supor que ele tinha 19 anos e não era casado. Quem tem que requerer esse seguro de DPVAT é a mãe desse primo de vocês. E o prazo prescricional é 3 anos. A partir da data do acidente, tem 3 anos para entrar com a ação do DPVAT. Senão, o seu direito prescreve, você perde o direito de seguro de DPVAT. Termo inicial, resposta da seguradora, aborto, artigo 3º da lei tal, indenização devida, honorários advocatícios, manutenção da sentença. Aqui no caso, a seguradora apelou, mas não adiantou nada. A sentença em primeiro grau foi mantida. Vamos ler o que foi a decisão. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, editou a súmula número 405, consolidando o entendimento de que o prazo prescricional para a cobrança do seguro obrigatório é de 3 anos, contados a partir da data da ciência inequívoca do autor do caráter definitivo da invalidez decorrente do acidente. Se o preceito legal garante indenização por morte, o aborto causado pelo acidente submete-se à perfeição ao comando normativo, haja vista o perecimento de uma vida uterina. Há muita questão hoje de quando se tem vida? A partir da concepção? A partir do nascimento? Gente, a vida uterina também é resguardada pelo direito. No caso aqui, tinha uma gestante nesse seguro, ela sofreu um acidente e o feto morreu, ela sofreu um aborto pelo acidente. No caso, o seguro DPVAT tem que pagar a indenização, como se fosse qualquer outra pessoa que tivesse morrido, porque o direito ele resguarda a vida uterina.
Essa decisão é do nosso tribunal, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O nosso tribunal, né, mineiro, ainda é muito tradicional, né? E ele zela muito para essa coisa da vida, da família. Então, se o Tribunal de São Paulo tiver um caso igual, pode usar essa jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para embasar a decisão? Pode, porque jurisprudência é uma fonte do direito, assim como a lei é, assim como os costumes jurídicos também são. Beleza? Vamos passar para frente. Doutrina. Então, só para a gente não se perder, vamos voltar aqui. A gente está falando das fontes formais. A gente já falou quais são as fontes formais: lei, costume jurídico, jurisprudência. A gente viu 3 jurisprudências de 3 tribunais diferentes. E agora a gente vai falar sobre a doutrina. Esse é o nome que se dá ao conjunto bibliográfico, livro, gente, de raciocínios jurídicos, quando uma pessoa se torna experiente no campo do direito, ou seja, um jurista apto a ensinar aos outros a ciência do direito. Diz dele um doutrinador. Os entendimentos entabulados pela doutrina também são, por isso, fonte formal do direito. Aqui está um livro que eu, inclusive, tenho ele, o Resumo de Direito Constitucional Descomplicado. Eu também estou escrevendo meu livro. A lei de licitação está tendo uma mudança radical. Estou só esperando essa mudança ser consolidada, porque eu quero lançar esse meu livro, que é um manual simplificado das leis de licitações novas. Então, doutrina é isso, todos os livros do direito. Assim que esse livro for lançado, eu me torno uma doutrinadora, porque eu vou colocar o meu entendimento dentro de um livro. Beleza? O juiz pode usar o livro para embasar uma decisão? Pode. O advogado pode usar o que está no livro para embasar a sua tese? Pode. Eu sempre uso doutrina. Acho uma fonte excepcional. Mesmo porque quando o assunto é muito novo, a doutrina ela evolui mais rápido que a lei, né? Porque a lei demora um tempo para evoluir. Então eu uso muito a doutrina. Bom, gente, voltando ali só para a gente não perder. A gente tem as fontes formais que a gente viu. Agora a gente vai falar sobre as fontes materiais. Bora lá ver. Que é a história, valores religiosos e moral. Gente, as fontes materiais é quando a lei está sendo criada, né? Porque a lei nada mais é que uma positivação, uma transcrição para um papel dos anseios da sociedade. Assim como o processo legislativo que a gente viu lá, né? O federal, o estadual, o municipal, ele acompanha os anseios da sociedade. Vamos ver. Fontes materiais são aquelas cujo conteúdo se confunde historicamente com as normas jurídicas. A sua essência é jurídica, independentemente da forma como se apresenta a sociedade. As fontes materiais emergem da realidade social e dos valores sociais. São exemplos de fontes materiais do direito. Vamos ver. História. Primeiro exemplo. Análise, o que é história como fonte? É a análise e interpretação dos fatos históricos, do comportamento de uma dada sociedade ao longo das eras relativamente a determinado assunto. Serve para constituir o direito do dia de hoje. Um exemplo que eu coloquei, direito ao divórcio e mulher honesta. Gente, olha que absurdo. Mulher honesta. Lá no código, não sei se é o código de... o código anterior ao nosso, eu até coloquei aqui, eu acho que foi o de 1890, falava sobre estupro. Falava de que constranger mulher honesta era crime. Ou seja, mexer com a mulher honesta. Ou seja, prostituta não tinha problema, né, gente? E o que era mulher honesta na época? Aquela mulher que casou direitinho, aquela mulher que vivia em casa para criar os filhos, mulher que trabalhava fora não era considerada honesta. Você entende como a história, ela dita o direito? No caso, uma mulher hoje igual eu, independente, que trabalha em 3 lugares, não era considerada mulher honesta, não. Uma mulher que chegava aos 23 anos, sem casar, sem ter filho, já era considerada beata. A sociedade já via com maus olhos.
Então, é o que eu falei, que a história, que a vivência da sociedade molda o direito. Um exemplo, o direito ao divórcio, né, gente? Há pouco tempo, só em 1977, que a gente tem direito ao divórcio. Pensa para vocês verem. Na época, era inadmissível você casar e se divorciar. Então, as leis proibiam o divórcio. Por quê? Era a realidade histórica da sociedade. Não podia se falar em divórcio. À medida que as coisas vão evoluindo, o direito evolui também. Segunda fonte, gente, valores religiosos. Óbvio, o direito é um estado laico, ou seja, a religião não é imposta pela nossa Constituição. Porém, quem faz as leis, né, gente? São os legisladores, né? Senadores, deputados, os vereadores. E quase todo mundo tem uma religião, né? Ou se não tem alguma teoria religiosa que traz consigo e tudo mais. E eles trazem isso para dentro das leis, na hora de criar as leis, é inevitável. Os valores religiosos é a compreensão humana da sua relação com os fenômenos relacionados à sua espiritualidade. Desculpa, gente. Serve também para influenciar a tomada de decisões na hora de construir uma norma jurídica, na hora de fazer uma lei, né, gente? O aborto. Hoje em dia, o aborto ainda só não é mais legalizado, porque o aborto já é legalizado, a gente vai ver isso. Mas eu acredito que o aborto hoje já não é uma coisa assim super liberada, porque a maioria do Congresso é feita de homem. E homem tem ainda aquela coisa machista. Não vou entrar nessa discussão do aborto. Se a gente tivesse aula presencial até a gente entraria. Mas é só um posicionamento. Os valores dos homens ainda são muito diferentes das mulheres. Então, os valores religiosos, o nosso país ainda é um país muito religioso, então interfere na tomada de decisão, interfere na hora de fazer a lei, uma norma jurídica. Moral, gente, os valores morais, que é o terceiro. Deixa eu voltar aqui só para vocês verem. A gente está falando de as fontes materiais. Primeiro exemplo de fonte material foi história. Segundo, os valores religiosos, e a moral é o terceiro exemplo. Os valores morais, a ética e a delimitação do homem sobre a aceitabilidade ou não das suas atitudes e dos seus pensamentos também influenciam no conteúdo de uma norma jurídica na sua matéria. Por isso, a moral também pode ser compreendida como fonte material do direito. Bom, gente, o exemplo do aborto, né? O que é moral? É o que a sociedade considera justo, como bem, como bom. Então, hoje em dia, ainda existe muita celeuma em volta do aborto, por N motivos. Mas a gente vai ver aqui a evolução legislativa, como ele foi tratado ao longo do tempo. O aborto no Código Criminal do Império de 1830 falava o seguinte: o primeiro Código Brasileiro previa que o crime de aborto era do Código Criminal do Império, de 1830. Onde não se previa o delito praticado pela própria gestante, mas sim praticado por terceiro, mesmo com ou sem o consentimento da gestante. Beleza, tenho 20 anos, estou lá em 1830, estou grávida de 5 meses, quero abortar, com o meu consentimento, eu quero. Ai, gente, desculpa, tempo seco. Então eu estou lá, quero abortar e chamo uma amiga minha. Fala, olha, eu quero que você induza um objeto na minha vagina e eu quero abortar. Nesse caso, a amiga seria condenada, era crime, o que a amiga fez, mas a gestante não era condenada. Pasmem, era assim. Já no aborto, no Código Penal de 1890, né, era diferente do Código Criminal de 1930 que a gente viu aqui em cima, pois passou a prever a conduta do aborto provocado pela própria gestante como ato criminoso. Aí que beleza. Aí todo mundo aqui respondia, quem ajudou e a própria gestante, né, gente? É um absurdo a gestante aqui não ser condenada. A gente acha isso absurdo hoje, mas na época lá eles tinham os motivos dele para entender isso, que era a moral da época. O nosso Código Penal, gente, é de 1940, utilizado até hoje. Por isso que muitas das coisas a gente usa o quê?
Fonte formal, que é os costumes jurídicos, as jurisprudências. Por quê? Muita coisa está defasada, precisa ter uma reforma urgente do Código Penal. Por fim, o Código Penal de 1940 é o que utilizamos atualmente, o que está localizado na parte especial, título 1, que trata dos crimes contra a pessoa, e no capítulo 1, que trata dos crimes contra a vida, os crimes mais sérios do nosso Código Penal. Assim, no artigo 124, traz o aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Nos artigos 125 e 126, o aborto provocado por terceiro. No artigo 127, sua forma qualificada de aborto, ou seja, mais agravada ainda, não é só um simples aborto. E no artigo 128, traz a forma do aborto legal, aquele aborto que pode ser feito, que se divide no inciso 1 em aborto necessário e no inciso 2 em aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Vamos ver a nossa legislação hoje sobre o aborto, como é. No artigo 124, provocar aborto em si mesma ou consentir que outro alguém lhe provoque, pena de detenção de 1 a 3 anos. Eu tomar um remédio para abortar ou pedir para alguém socar minha barriga até meu feto morrer é crime. Beleza? Pena de 1 a 3 anos. Artigo 125. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Pena reclusão de 3 a 10 anos. Eu tô grávida. Meu ex-marido vem e me bate. E eu apanhei tanto que isso faz o meu feto falecer. Então, ele pode responder pelo crime e ser condenado de 3 a 10 anos. Artigo 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude grave, ameaça ou violência. Gente, esse aqui é bem complexo, vou por partes. Provocar aborto com consentimento da gestante, ou seja, isso costuma acontecer muito com parteira, até médico, mas nesse caso aqui, aplica essa pena se a gestante não é maior de 14 anos. Então, é até 14 anos aplica essa pena aqui do 126. Ou se ela é débil mental, ela tem 30 anos, mas ela tem alguma deficiência mental. Ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Eu, homem, vou lá engravido uma menina de 13 anos e falo assim, olha, você vai abortar sim, porque eu sou casado, eu não posso assumir esse filho. Então, teve ameaça. Aplica-se o artigo 126. O artigo 127 do Código Penal, que é um ramo do direito público, que a gente já estudou, fala que as penas combinadas nos dois artigos anteriores, nesses aqui, ó, que a gente estudou, as penas faladas aqui nesses artigos são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave e são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Vamos supor que o médico faça um aborto. Aí a gestante fica, por exemplo, com uma sequela irreversível. A pena aumenta de 1/3. Se ela morre, a pena é dobrada. Então, é 20 anos de reclusão. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Então, você, médico, pode fazer o aborto, desde que... Quais são os requisitos que não se pune o aborto praticado por médico? Tá aqui. 1. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante... Eu já falei isso com vocês, aquele negócio de novela. O que você quer fazer? Você quer salvar a mãe ou o menino? O médico não pergunta isso pro pai. Não cabe ao pai decidir isso. É o médico. Ele tem que salvar a mãe. Se a mãe vai morrer pro filho nascer, o médico, se ele tiver que escolher, ele vai matar o feto. Isso é pacífico. Isso é só a novela da Globo que pode escolher entre um e outro. Inciso segundo. Não se pune o aborto praticado por médico se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante
ou quando incapaz, do seu representante legal. Aquele caso da menininha, né, gente, de 10 anos que foi estuprada pelo tio. O médico que fez o aborto, ele não é punido, né, porque teve um estupro e a avó dela, que é a representante legal dela, concordou em fazer o aborto. Beleza? Hoje é essa a lei do aborto. Demorou anos para essa lei chegar nesse formato, porque foi acompanhando a evolução da sociedade. O direito é isso. Nada mais é que o acompanhamento da evolução social. Concluindo, conclui-se que, com o passar dos anos e com a evolução da sociedade, o que não era considerado como crime contra a vida, atualmente no Código Penal brasileiro é sim considerado crime, e está bem explícito isso. Portanto, podemos dizer que, conforme os anos passam, a sociedade evolui sua forma de pensar, e assim o que é crime hoje pode não ser crime daqui a algum tempo. Por exemplo, legalização da maconha, gente. Por exemplo, eu dei esse exemplo, se a gente é pego com um cigarrinho de maconha, não vai dar nada. Se você for pego com 3, 5 cigarros, já te dá problema. Você pode até enquadrar como tráfico. Só que isso vai acabar, gente. Daqui a pouco fala assim, é igual cigarro. Minha mãe compra cigarro, ela mora na roça. Compra cigarro pro mês inteiro. Daqui a pouco vai poder comprar maconha pro mês inteiro e ser considerado para consumo. Por quê? Evolui conforme a forma de pensar da sociedade muda. Então, se isso mudar, daqui a pouco vai mudar também todas as legislações sobre o tema. Isso aqui eu já tinha falado aqui, ó. É porque eu tinha pegado esse parágrafo aqui e repeti ele aqui nesse slide. Pode se considerar. Trabalho avaliativo, gente, nos mesmos moldes daquele primeiro que a gente fez, beleza? Mas todo mundo tem que apresentar no Google Meet. Metade vale parte escrita, metade apresentação. Enviar reportagens, notícias ou artigos e fazer uma breve explicação sobre os seguintes ramos, sobre os ramos do direito privado que a gente estudou, que a gente terminou de estudar na última aula. Enviar para o meu e-mail, prof.liviasilveira@gmail.com. Não me mande para o meu e-mail antigo, mande para esse, por favor. Observação. A apresentação do trabalho ocorrerá pelo Google Meet no dia 24 de setembro, às 20h30, 2 dias antes do aniversário da prof de vocês, quero as câmeras ligadas para matar a saudade. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos.